Ah, então eu que agradeço, né. Para mim é um prazer e uma honra estar dando aula no programa de pós-graduação, né, do Dr. Faiê, da disciplina Sistemas Sensoriais, tá. Eu participei do programa de pós-graduação da UNB, tá certo, e hoje, como aluno, e hoje eu tô dando aula nesse programa, né. O Dr. Faiê me chama para dar aula, já está com 3 anos, desde 2020 eu dou não exatamente essa aula, né, porque eu tento mudar um pouquinho a aula para gente. Tem gente que sempre assiste a aula, a Thaís acabou de falar que assistiu a aula, né, no ano passado, então eu tento sempre mudar um pouco, até para a gente aumentar o nosso conhecimento acerca do tema, tá bom? Então, assim, muito obrigado a Thaís, ao Dr. Faiez, tá bom? Pelo convite, né, e vou estar sempre disponível caso ele precise, tá? A minha aula, eu vou falar sobre tratamento da perda auditiva neurosensorial, com células-tronco, tá? É um tema bem difícil, ele não é um tema muito fácil, mas é um tema que eu acho que é o futuro da otorrinolaringologia, é o futuro da reabilitação auditiva, é um tema muito, muito, muito importante. A importância desse tema, ele se dá principalmente pela prevalência da perda de audição. Então, se eu pegar uma população acima de 12 anos, cerca de 10% dessa população já tem algum grau de perda de audição, tá? E, à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência da perda de audição, ela também vai aumentando. Então, se eu pegar uma população de 60 anos, que hoje para mim é uma população jovem, né, que é muito frequente no nosso consultório, pessoas com 60 anos ou mais, a gente tem 30% dessa população com algum grau de perda de audição. População que tem acima de 80 anos, tá bom? Que também não é infrequente, né? Já tem cerca de 80% de chance de ter algum grau de perda de audição. Então, imagine quantas pessoas no mundo, né, não precisam ser reabilitadas, já estão sendo reabilitadas por causa de perda de audição. E hoje tá muito discutido e já é comprovado a relação entre a perda de audição e a demência, tá certo? Então, os pacientes que têm perda de audição, ele tem uma chance maior, cerca de 10 vezes mais, de evoluir com um quadro demencial. Então, veja o tão importante é a gente fazer uma boa reabilitação dos nossos pacientes. Como assim, a disciplina do Dr. Faiz é uma disciplina heterogênea, a gente tem vários, são profissionais de várias áreas, né? Então, como eu for falar de um tema um pouco específico, né, da parte do ouvido, eu vou fazer um resumo bem básico, não só da anatomia do ouvido, como também da parte da fisiologia, tá? Então, o ouvido, ele é dividido em 3 partes. A gente tem o ouvido externo, que é o pavilhão, tá? Também tem um conduto auditivo externo e a membrana timpânica, tá certo? Nós temos o ouvido médio, que é composto por 3 ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, e o ouvido interno, que ele tem a parte responsável pelo equilíbrio, que são os canais semicirculares, o sacro, o ventrículo, e a parte auditiva, que seria a cóclea, né? Da cóclea, né, origina o nervo coclear ele vai até o tronco, onde estão os núcleos cocleares, e aí ele vai direcionar o estímulo auditivo lá para o lobo temporal, onde o estímulo sonoro vai ser, então, interpretado, tá? Fisiologicamente, a onda sonora, ela vem pelo ar, pelo pavilhão e o conduto, ela vai ser direcionada para se chocar contra a membrana timpânica. A membrana timpânica, ela tem uma capacidade vibratória, tá certo? Essa vibração, ela vai ser captada pela cadeia ossicular, e essa cadeia ossicular tem a capacidade de amplificar esse som, né? E através desse sistema de alavanca, esse som ele é transmitido para dentro da cóclea. A cóclea ela é formada por 3 ductos que são preenchidos por líquidos, né? 2 deles com a perilinfa e um deles com endolinfa. E essa movimentação desse líquido vai fazer com que as células sensoriais presentes dentro da cóclea, que são as células ciliadas, despolarizem, e esse estímulo mecânico ele é transformado em estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico é, então, conduzido pelo nervo até o lobo temporal, e é onde a gente vai
e interpreta todos os sons. Então, de forma bem simplória e resumida, essa seria a anatomia e a fisiologia da audição. Mudando aqui o slide, né, a cóclea é muito pequena. A cóclea ela tem cerca de 0,9, tá certo? Milímetros aqui na base, né? Por 0,8 aqui em cima, tá certo? De altura. E ela tem um formato em caracol, né? E a cóclea, deixa eu ver aqui se eu... Isso aqui, pronto. E a cóclea, ela é formada por três ductos, né? A rampa vestibular aqui em cima, a rampa timpânica aqui embaixo, e esse do meio aqui é a rampa média ou ducto coclear. E nessa região aqui é onde está a parte mais importante da cóclea, que é o órgão de corte, né? No órgão de corte, a gente vai ter as células ciliadas, que são as células sensoriais, que é formado por 3 fileiras de células ciliadas externas e uma fileira de células ciliadas interna. Essas células elas recebem conexões neuronais, que são as sinapses, principalmente as rainbow sinapses, tá certo? Vamos ter os neurônios do gânglio espiral, que eles se situam nessa topografia aqui no gânglio espiral, tá? E a partir daí a gente tem as fibras nervosas que vão dar origem ao nervo auditivo aqui nessa região do modilo, tá? Então a citoarquitetura coclear ela é muito complexa. Então, essa região do órgão de corte, a gente consegue ver perfeitamente as 3 células ciliadas externas, né, que elas são suportadas pelas células de suporte, aqui a gente tem as células de Dayters, uma célula ciliada, tá certo? Também com células de suporte ao redor. Aqui, lateralmente, a gente consegue ver outras células de suporte, as células de suporte, tá certo? Em outros vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, aves, elas têm a capacidade de regeneração das células ciliadas. Tá? Nós, os mamíferos, a gente perdeu essa capacidade de regeneração. Então, uma vez a gente tem a perda das células ciliadas, a gente não consegue regenerar. É por isso que a gente tem perda de audição. Tá? Provavelmente porque o nosso órgão de corte ele é extremamente especializado. A gente tem aqui os neurofilamentos, né, que vão dar origem ao nervo auditivo. Esses neurofilamentos também vão inervar não só as células ciliadas internas, como também as células ciliadas externas. A parede lateral, a gente tem um órgão que é chamado de estria vascular, que a estria vascular é um órgão metabólico dentro da cóclea. Ele é responsável pela manutenção dessa homeostase intracoclear. E essas células também elas se repousam aqui na membrana basilar. Tudo isso aí eu vou falar, né, ao decorrer da nossa explanação, né? Em termos de reabilitação auditiva, quando eu tenho, por exemplo, um acometimento do ouvido externo, vamos supor, o paciente está o mais frequente é uma perda temporária pelo acúmulo de cerume. O celular remove a cera do paciente, você devolve a audição para o paciente, tá? Por exemplo, eu posso ter outros acometimentos, um paciente, por exemplo, com tumor do conduto auditivo, né? Esse aqui é um glomus timpânico, é um tumor muito raro, né? O paciente ele tem um impedimento da transmissão da onda sonora em direção à membrana timpânica, o paciente apresenta essa perda condutiva, você remove a lesão e você, então, devolve a audição para o paciente. Então, é um procedimento curativo. Tá? E assim com outras patologias do ouvido externo. Acometimento, por exemplo, do ouvido médio, né? Eu posso ter uma alteração da cadeia ossicular, por exemplo, uma otosclerose, que eu tenho um enrijecimento da platina do estribo, tá? Eu posso ter uma otite média crônica, tá certo? Que é o caso dessa paciente. A gente tem uma otite média crônica simples, que o paciente apresenta uma ruptura aqui da membrana timpânica, com a perfuração, o ouvido médio dela está muito bom, uma mucosa normoplásica, o paciente com a perda condutiva, porque impede a perfeita vibração da membrana timpânica, a transmissão desse som para dentro da cóclea. Então, com a cirurgia, você consegue regenerar a membrana timpânica dessa paciente e você devolve a audição para o paciente. Tá? Então, normalmente, o procedimento é o ouvido externo, o ouvido médio, a gente consegue dar um tratamento curativo para esses pacientes. O que não acontece, por exemplo, quando tem acometimento do ouvido interno, tá? Então, uma vez que as células do ouvido interno elas são perdidas,
eu não consigo mais regenerar, eu não tenho essa capacidade foi perdida nos mamíferos. Então, por exemplo, o paciente submetido a, isso aqui é uma cultura, tá certo? De órgão de corte. Então, mais uma vez que eu tenho exposição a um ototóxico, no caso a gentamicina, ela tem as suas indicações nos dias atuais, tá? E uma vez que eu tenho lesão dessas células ciliadas, né, e também dos neurônios, o paciente ele tem algum grau de perda de audição, tá? Eu não tenho mais nenhum tratamento curativo para isso. Paciente que envelheceu, paciente de 95 anos, está perdendo as células ciliadas externas, internas, está perdendo o neurônio, eu não tenho nenhuma medicação que faça eu repor essas células ciliadas. Então, esse paciente com presbiacusia, provavelmente ele vai para o aparelho, se o aparelho não funcionar, ele vai acabar indo para implante coclear, tá certo? Aqui é um citococleograma de um paciente à medida que a pessoa vai envelhecendo. Então, citococleograma é o estudo pós-mortem da cóclea. Então, a gente vai contar as células que estão presentes na cóclea após a morte. E o paciente tinha o exame auditivo prévio. Então, aqui eu tenho presença de células ciliadas com 39 anos, com 68 anos, esse outro indivíduo aqui ele já tem mais células que foram perdidas, e com 86 anos, se você ver o citococleograma desse paciente, eu já tenho um grau de perda muito grande, não só de células ciliadas externas, como também de células ciliadas internas. Então, provavelmente, esse indivíduo de 86 anos, ele já tem um comprometimento muito grande da sua audição. Então, para esses pacientes com lesão do ouvido interno, nos resta a opção do aparelho auditivo, tá? O aparelho auditivo, ele tem um microfone, ele capta o som, e esse som, então, é amplificado para dentro do ouvido, né? Obviamente, esses aparelhos auditivos eles estão evoluindo muito, então a qualidade sonora, eles têm software dentro desse som, eles manipulam o som, e essa qualidade sonora tem aumentado bastante. Ainda bem, graças a Deus. E os pacientes que eles não têm benefício com o aparelho auditivo, a gente tem a opção do implante coclear, tá? O implante coclear, ele vai estimular diretamente os neurônios intracocleares. Eu não preciso do pavilhão, eu não preciso do conduto, eu não preciso do ouvido médio, ele faz um bypass, tá certo? A gente implanta o componente interno no paciente, com os eletrodos dentro da cóclea. Esse componente externo aqui, ele capta o som, ele também tem um microfone, ele transmite o som através da antena, esse som é transformado em estímulo elétrico e ele estimula eletricamente os neurônios intracocleares, tá? Então, são as duas opções hoje que a gente tem de reabilitação ou habilitação auditiva para os pacientes com lesão das células do ouvido interno, tá? Então, a terapia celular, que no nosso caso seria as células-tronco, ele tem justamente o caminho inverso, né? Uma vez eu tenha a lesão das células ciliadas e a lesão do neurônio, com o advento das células-tronco, eu poderia regenerar essas células, eu poderia devolver a morfologia das células, eu poderia devolver o número dessas células e também devolver a parte funcional, a funcionalidade dessas células. Então, o conceito de célula-tronco, eles seriam, também de forma simples, são células que têm algum grau, que são imaturas, né? Têm algum grau de maturidade, elas conseguem gerar outras células-tronco, então elas se autorreplicam, e elas também podem se diferenciar em outros tipos celulares. Tá bom? Então, esse é o conceito básico de célula-tronco. Os tipos de célula-tronco que a gente tem diversas classificações. Aqui, em relação à origem, a gente tem as células-tronco embrionárias, né, que são dos embriões, e as células-tronco adultas. Tá? As células-tronco adultas é porque alguns tecidos do organismo ainda possuem célula-tronco, ele tem a capacidade de regeneração. Tá? E outra que eu posso pegar uma célula-tronco adulta, né, já madura, e eu posso reprogramar essa célula e transformar ela numa célula pluripotente, que está aqui nessa classificação de capacidade. Eu já tenho células pluripotentes, por exemplo, as células embrionárias, eu posso ter células pluripotentes induzidas, que foi o que eu acabei de exemplificar, e células tronco multipotentes, que têm uma capacidade, são diferenciadas, mas um pouco, ainda elas são parcialmente diferenciadas. Eu posso gerar um número de tecido reduzido, que está relacionado a essa diferenciação. Células bem diferenciadas, parcialmente diferenciadas,
e diferenciadas. Então, aqui é o exemplo de células embrionárias, né? No estágio de blástula, no blastocisto, essa massa celular ela seria captada aqui, essa seria, então, cultivada, né? In vitro, ela seria dissociada, formariam as esferas, que são os progenitores, e esses progenitores, a partir de protocolos específicos em cultura, eles poderiam dar origem à linhagem celular dos três tecidos, do mesodermo, do endodermo e do ectodermo, tá bom? As células embrionárias, ela tem dois grandes problemas. Um problema é o problema ético, principalmente quando você está manipulando células embrionárias humanas, tá? E o outro problema é o problema de tumorigênese, né? Essas células, elas podem originar tumor, por exemplo, como o teratoma. As células adultas, né, elas podem ser células que já estão presentes em algum tecido do corpo humano, tá certo? Tem uma capacidade de diferenciação um pouco mais limitada, mas eu posso ter células pluripotentes induzidas. Eu pego uma célula já madura, faço uma reprogramação, né, com manipulação genética, com fatores de crescimento, inibição, ativação de via sinalização, elas se transformam em células pluripotentes induzidas e, a partir daí, a gente gera células de diversas linhagens, tá bom? As células, as pluripotentes induzidas, elas resolvem um pouco a questão ética relacionada às células embrionárias. Então, a terapia celular, né, um esquema básico, seria, aqui seria uma célula-tronco, um progenitor, esse progenitor ele seria injetado, né, no tecido lesado, no organismo que tem um tecido lesado, pode ser injetado localmente no tecido, ou pode ser injetado à distância, e essa célula iria até o tecido lesado, tá? E dentro do tecido ele iria promover a diferenciação celular, por exemplo, no nosso caso, que a gente está falando da cóclea, ele ia se diferenciar nos neurônios do gânglio espiral, ou nas células ciliadas, ou em algum outro tipo de células, como as células da estria vascular. Dentro do tecido, essas células-tronco, elas também têm uma capacidade de secretar substâncias. Essas substâncias, elas poderiam promover crescimento, proliferação, tá certo? Regeneração, diferenciação dessas células, tá? São proteínas ou são vesículas, como os exossomos, e dentro das células, as células-tronco também promoveriam a multiplicação para a manutenção numérica, né, do tecido lesado. In vitro, né, o que tem feito in vitro é o controle do destino dessas células. É como se eu tivesse in vitro um GPS e, a partir da manipulação genética, de sinalização, a gente conseguisse, pelo GPS, ir até onde exatamente a gente quer. Por exemplo, no órgão de corte, eu quero formar células ciliadas. Então, a partir de manipulações genéticas de via sinalização, a gente ia gerar células ciliadas. Ou então as células de suporte. E isso é feito in vitro, tá certo? Eu vou citar posteriormente. Do mesmo jeito com a linhagem neuroepitérmica, como, por exemplo, a formação de neurônios. Pode ser manipulado as células-tronco e vão gerar, por exemplo, neurônios ou células gliais, tá? Por exemplo, o LGR5, uma vez que eu tenho uma célula de suporte positiva para LGR5, ele guia o destino dessa célula para formar uma célula ciliada. Então, por exemplo, aqui é uma LGR5 marcada, né, o marcador é o tomeiro, ele marca em vermelho, então está aqui a célula marcada, o progenitor em vermelho, e ele aqui, esse progenitor, ele deu origem a uma célula ciliada. Essa célula ciliada, né, obviamente, o formato dela é diferente, mas ela está aqui o marcador de célula ciliada. O marcador de célula ciliada, nesse caso, foi a maiosina 7A. E, se você for ver, aqui é um neurônio do gânglio espiral. Você vê que não existe uma correlação entre a parte vermelha, que são as células, o progenitor marcado, com o neurônio, né? Só existe com as células ciliadas. Então, esse aqui, ele dita que uma célula, que um progenitor, uma célula-tronco, vai dar origem a uma célula ciliada. Do mesmo jeito, eu tenho outros marcadores neuronais. Por exemplo, o PLP1, ele é um progenitor que ele indica que aquela célula vai se transformar no neurônio do gânglio espiral, tá certo?
Isso em vitro, tá bom? Então, aqui a gente tem o PLP1 marcado com o tomeiro em vermelho e a TUJ, tá certo? É um marcador de beta-tubulina, que é uma proteína presente nos neurônios do gânglio espiral, e aqui a combinação dos dois, tá certo? Então, ele guia o destino dessa célula e transforma ela numa célula do gânglio espiral, neurônio do gânglio espiral. A gente tem outras vias, por exemplo, o P27. O P27 é um bloqueador de divisão celular, tá certo? O P27, provavelmente ele está ativado no nosso órgão de corte, ele impede que as nossas células entrem em divisão celular, mas uma vez que eu possa bloquear o P27, nesse caso, eu tenho um aumento do número das células. Então, eu aumento o número de divisão celular quando eu bloqueio o P27. O NOT, que é uma via de sinalização do NOT, ele promove a inibição lateral, tá certo? Vamos supor que uma célula ciliada, como nessa figura, ela está circundada por células de suporte, né? Com o NOT ativado, essa célula ciliada ou as células de suporte, elas não se multiplicam, tá certo? Se eu tiver, por exemplo, lesão das células de suporte ou das células ciliadas e o NOT for inativado, o que vai acontecer é um aumento dessa proliferação, com a formação de células ciliadas. Então, em vivo, né, por exemplo, aqui, esse aqui é in vitro, aqui é in vivo. O que a gente tem, por exemplo, um controle, as células ciliadas externas e internas normais, e aqui é um camundongo em que o gene do NOT ele foi nocaute, tá certo? Então, nesse caso aqui, ocorreu a deleção e essas células elas começam a se multiplicar indefinitivamente, tá bom? Aqui é o controle e aqui é onde o gene ele foi deletado. Então, eu tenho uma multiplicação, tá certo, das células ciliadas. Ora, se eu conseguir controlar o destino dessa célula, por exemplo, eu tenho uma célula-tronco, eu vou controlar o destino dela, eu quero que ela se transforme numa célula ciliada, tá certo? Se eu conseguir promover uma multiplicação dessas células, manipulando a via do NOT ou do P27, então eu consigo formar células ciliadas e consigo que elas se multipliquem, por exemplo, se fosse dentro do órgão de corte. Tá? E existe outras manipulações de alguns outros genes que estão relacionados à formação da nossa citoarquitetura peculiar do órgão de corte. Tá? Então, o controle disso tudo, para mim, seria o futuro do nosso tratamento com células-tronco. Esse aqui é um trabalho, esse trabalho aqui foi muito bem desenhado. Teve a orientação do Dr. Ricardo Bento e da doutora Jeane Oiticica. Tá? O Dr. Ricardo Bento, se você acompanhar a vida do Dr. Ricardo Bento, você vai ver que ele sempre foi um vanguardista dentro da otorrinolaringologia. Tá? E teve o autor, que é o Luiz Barbosa. Então, e a maioria dos trabalhos com célula-tronco em vivo, né, tem um desenho bem parecido com o desenho aqui do estudo do Luiz. E se trata do transplante, tá certo, de células-tronco oriunda do ouvido interno de camundongo, e ele injetou essas células-tronco via cocleostomia em porquinho da Índia, né, em preá, em Guiné-Pig. E os resultados, ele descreveu os resultados preliminares. Então, eu vou falar do exemplo desse trabalho, porque ele serve também como exemplo para os outros estudos que estão fazendo com célula-tronco em vivo. Então, aqui ele pegou um órgão de corte pós-natal de camundongo, ele fez a cultura desse órgão de corte. Primeiro, ele dissociou essas células, tá certo, in vitro, e ele fez uma cultura dessas células. E o interessante é que essas células formaram esferas, tá certo? E essas esferas tinham marcadores de célula-tronco. Por exemplo, o SOX2, ele é um marcador de célula-tronco geral, tá? E a Nextino também é um marcador de célula-tronco, mas da linhagem neuroepitelial, tá? E em vitro, a partir a gente tem um choque in vitro, né? Ou com a introdução de algum fator de crescimento, ou a remoção de algum outro componente de cultura, ocorreu a diferenciação dessas células-tronco em células do órgão de corte e dos neurônios do gânglio espiral. Por exemplo, aqui embaixo, né, essa célula-tronco, ela deu origem, por exemplo, às células ciliadas, que está marcado com a miosina 7A. Também deu origem à célula de suporte, que está marcado com a P27. E também deu origem a neurônio, que é a beta-tubulina, que está marcado aqui em vermelho, certo? Então, em vitro, a gente consegue
dá origem às células, tá certo? Seja elas células ciliadas, células de suporte, e também dá origem aos neurônios. Agora, a pergunta é, será que eu consigo fazer isso em vivo? Uma vez que eu injeto essa célula-tronco dentro da cóclea de um animal, será que elas conseguem se diferenciar em células maduras, como no caso que é feito aqui em cultura? Então, foi então colocado essas células dentro da cóclea do camundongo, do porquinho da Índia. O porquinho da Índia ele teve o epitélio lesado com o uso de um aminoglicosídeo, que foi a neomicina, que ele tem uma característica de lesar principalmente as células ciliadas externas. Tá? Como nesse caso aqui, esse caso que não teve tratamento, o órgão de corte está preservado, e nesse caso aqui houve lesão do órgão de corte. Então, depois de 2 semanas, esses porquinhos ainda foram sacrificados e foram estudados. O que percebeu-se aqui, isso aqui é a membrana basilar, tá? No paper é um pouco escuro, mas aqui é a membrana basilar, é essa membrana aqui, ó, dessa figura. E o que perceberam é que houve a implantação das células-tronco na membrana basilar, tá bom? E na membrana basilar, essa célula-tronco, ela deu origem a uma célula madura, uma célula ciliar madura, tá certo? Não é uma célula ciliada que aparentemente tem um formato de uma célula normal, mas deu origem e está marcada aqui pela myosina 7-8, tá bom? Essas células-tronco, elas também se implantaram em outros lugares, por exemplo, na parede lateral, onde se situa a estria vascular, tá certo? Também no ligamento espiral, e também se diferenciaram em célula ciliada em outros lugares onde não eram para se diferenciar, tá? Uma parte também dessas células-tronco, elas formaram um agrupamento, tá bom? E ficaram nos ductos, né? Na rampa vestibular e bem na rampa timpânica. Mas o interessante é que houve essa diferenciação em célula madura e célula ciliada, tá? Infelizmente, essa célula não era funcional. Eles testaram, antes de sacrificar, eles fizeram um teste auditivo, né? E, infelizmente, não houve nenhuma melhora auditiva nesses porquinhos da Índia, tá? Mas, pelo menos, ocorreu a diferenciação in vitro. Mais tarde eu vou falar outro estudo que teve um excelente resultado funcional com o transplante de célula-tronco. Então, são muitos desafios que a gente tem. É o desafio de fenótipo. Por exemplo, dentro da cóclea, eu não sei exatamente qual é o número de células ciliadas que estão lesadas, eu não sei o número de neurônios que estão lesadas, eu não sei se eu ainda tenho célula de suporte, eu não sei se a estria vascular está lesada, tá? Eu não sei a localização, eu não sei se tem mais célula lesada no ápice, se tem mais célula lesada na base. Então, tem muita coisa ainda que tem que ser descoberta. Em relação à citoarquitetura coclear, a cóclea tem uma citoarquitetura única, tá? Extremamente especializada. Eu tenho uma fileira de células ciliadas externas, eu tenho 3 fileiras de células ciliadas externas, tá certo? Essas fileiras, elas têm o suporte das células de suporte, elas têm conexões neuronais, com sinapse, tá? Elas têm estereocílios no topo dessas células, que estão conectadas com a membrana tectórica. Os cílios das células ciliadas internas são diferentes dos cílios das células ciliadas externas. Os cílios da base da cóclea são diferentes dos cílios do ápice coclear. Então, essa arquitetura é uma arquitetura muito complexa, tá certo? E isso é um grande desafio no tratamento da perda de audição com células-tronco. A sobrevida dessas células, a gente não faz ideia do grau de sobrevida dessas células dentro da cóclea. Por exemplo, no estudo anterior, isso não foi estudado, né? Os porquinhos ainda foram sacrificados com 2 semanas. Mas será que essa longevidade dura igual às outras células? A gente não tem. Do mesmo jeito, a gente não sabe a quantidade de células necessária para fazer esse transplante, tá bom? E as conexões neuronais, como eu já falei. Uma vez eu tenho a regeneração das células ciliadas, como é que eu vou fazer para que esses neurônios eles emitem os filamentos e refaçam as sinapses com as células ciliadas? Então, são grandes desafios que a gente tem que enfrentar ainda. Via de acesso. Qual seria a melhor via de acesso para eu implantar essas células? Tá? Então, dentro da cóclea, será que é melhor eu implantar pela escala timpânica, através da janela redonda, ou pela janela oval na escala vestibular,
ou eu posso implantar diretamente na escala média aqui através de uma cocleostomia na parede lateral. Então, a gente ainda não sabe. A gente sabe é que os líquidos que preenchem essas escalas são diferentes, né? A escala vestibular e a timpânica, a gente tem um líquido que é pobre em potássio e rico em sódio. E na escala média, a gente tem um líquido rico em potássio. E nesse meio aqui, que é parecido com o meio intracelular, a vida dessas células-tronco ela é muito rápida, normalmente elas morrem. Existem algumas técnicas que estão sendo utilizadas de lavar esse meio, tá certo? A outra coisa é a permeabilidade da membrana basilar. A gente sabe que aqui existem junções que impedem essas células de migrarem pela membrana, mas a gente também consegue diminuir essas junções e facilitar essa penetração. Então, isso tudo está sendo estudado. A outra forma é, qual seria a melhor via? É melhor eu injetar endovenoso, intraabdominal, injetar pelo conduto, canal simplal lateral, janela oval, janela redonda? A gente não sabe. Será que eu injetando uma célula-tronco endovenosa, ela vai alcançar a cóclea? Né? É uma pergunta a ser feita. Ela alcança a cóclea, né? Existe a teoria do microambiente. A teoria do microambiente, ela fala que uma vez um tecido lesado, vamos supor que a gente tem uma lesão das nossas células por estímulo sonoro. Essa lesão tecidual geraria vários fatores, liberação de várias substâncias que são quimiotácticas, que fariam com que essas células seriam atraídas até o tecido lesado, para que possa ser regenerado. Então, muitos estudos em vivo, em animais, são feitos com injeção endovenosa. E quando faz o corte e a análise coclear, as células-tronco são encontradas lá. Obviamente, isso facilita a implantação em outros órgãos, né? E a geração de tumor. Então, comparando as vias de administração, em termos de lesão tecidual, a lesão tecidual é menor se eu fizer uma aplicação sistêmica de uma aplicação local. Às vezes eu preciso fazer uma cirurgia para fazer uma aplicação local. Os efeitos adversos, maiores com a via sistêmica. Número de célula-tronco, eu preciso de célula-tronco com uma quantidade maior sistêmica, porque algumas células-tronco podem se perder e se implantar em outros lugares. E a implantação errônea é maior na via sistêmica, com risco potencial de formação de tumor, tá? Então, você tem que pesar, né, qual seria a via ideal, mas, infelizmente, a gente ainda não sabe. Sítio de implantação. Uma vez essa célula alcance a cóclea, onde é que essa célula vai se implantar? Ela vai se implantar aqui no gânglio espiral, ela vai se implantar na membrana basilar, na parede lateral. A gente também ainda não tem esse controle, tá? E os exames auditivos, eles não conseguem dizer o lugar exato, tá certo, da falta da célula, onde as células estão, onde não existe células ciliares, tá bom? Existe um trabalho bem interessante aqui do Lucas, que através dele ele fez a correlação de Spearman, né? Ele comparou o pós-mortem citococleograma, né, o estudo das células presentes na cóclea, e a audiometria, né, existe a tonotopia coclear, então a gente sabe exatamente a frequência, o lugar dessa frequência na cóclea. E quando ele comparou a audiometria desse paciente antes da morte e com o citococleograma, né, o estudo histopatológico, ele viu que não tinha correlação, né? E os neurônios eram o que tinham menor correlação. Então, a audiometria, quando a gente vê a perda da frequência, a gente não consegue dizer realmente o exato local onde acontecem as perdas auditivas na cóclea. Eu não tenho essa correlação exata, tá? Infelizmente. O ideal, talvez, seria algum estudo de imagem, né, em vivo, que já tem alguns estudos que estão sendo feitos, né? Mas o ideal seria eu conseguir ver o órgão de corte em vivo, eu ia saber exatamente o lugar que está faltando a célula e o tipo de célula que está faltando, para que eu pudesse injetar. Eu quero repor neurônio nesse lugar, então eu ia injetar uma célula-tronco que pudesse diferenciar em neurônio. Eu estou precisando repor célula ciliar externa, então eu iria repor célula ciliar exatamente naquele local. Então, esse tratamento individualizado, personalizado, ela seria muito interessante. A única forma que eu tenho hoje de estudar é através de histopatológico, só que histopatológico é viável pós-morte. E a cereja do bolo seria a recuperação funcional. Uma vez que a célula-tronco pudesse se transformar numa célula madura, morfologicamente normal,
né, o número de células também fosse reposto. O terceiro seria a recuperação da função da célula, tá certo? Seja das células ciliadas, seja do neurônio, tá? Existem alguns estudos bem promissores, tá? Então, isso aqui é um exemplo, né, de um epitélio normal, um epitélio que sofreu um dano, e aqui foi uma regeneração errônea. Isso aqui é só um desenho virtual, mas para você ver a complexidade da regeneração. Se eu tiver uma regeneração com os cílios dessa forma, eu não consigo ter a transformação do estímulo mecânico no estímulo elétrico da audição. Algumas células vão estar sendo despolarizadas e outras polarizadas com estímulo elétrico. Eu precisaria ter uma organização, né, morfológica ideal, né, para que eu tenha uma resposta funcional. Então, esse estudo aqui, o estudo de Shane, foi publicado na Nature. Ele a partir de células embrionárias humanas, ele teve um progenitor neural, tá? E ele, em vivo, ele injetou essas células-tronco em Gerbel. O Gerbel é um roedor, é parecido com o hamster. E ele utilizou essa substância, que é o Wolbein. O Wolbein, ele destrói os neurônios do gânglio espiral, tá? E ele avaliou a implantação, a diferenciação e o teste auditivo, tá? Então, após a injeção dessas células-tronco, aqui no Modalius, ele viu que foi bem implantado. Essas células, eu vou pegar esse aqui amplificado, que está aqui, essas células-tronco se diferenciaram em neurônio do gânglio espiral, que maravilha. E esses neurônios do gânglio espiral, né, eles são bipolares, eles emitiram os filamentos, um em direção ao nervo coclear e o outro em direção às células ciliadas, né, que é muito importante isso. Aqui nesse gráfico, a gente percebe que nos indivíduos transplantados ocorreu um aumento dos neurônios, ao contrário do grupo controle aqui, tá? E o mais interessante desse estudo é que, a partir da 4ª semana, esses neurônios eles estavam funcionais, né? Ocorreu melhora dos limiares auditivos desse paciente. E existiu correlação entre os limiares auditivos e os neurônios. Quanto maior o número de neurônio, o melhor era o limiar. E quanto menor o número de neurônio, pior era o limiar auditivo. Então, um estudo bem promissor, foi publicado na Nature e não foi tão recente, né, em 2012. Tem outros estudos semelhantes na literatura. Tá? Mas, infelizmente, as pesquisas com célula-tronco na regeneração auditiva ainda estão aqui, né? Está na pesquisa com animal, tá bom? A gente ainda está no começo, ainda tem muita coisa que a gente tem que descobrir, tá? E tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Em termos de regeneração auditiva, que eu estou falando só basicamente célula-tronco, né? Em termos de regeneração auditiva, a gente também tem terapia molecular, que eu poderia induzir a diferenciação das células de suporte no próprio órgão de corte. E essa terapia molecular já tem resultados mais promissores. A gente está testando já fase 2, tá? E também tem terapia gênica, tá? Que é outra forma também de regeneração da audição. Então, a terapia, o que eu tinha para falar em termos de conclusão é que a terapia celular ela é muito promissora, mas está longe da nossa aplicação prática, tá? Talvez aí com os anos de aula no programa de pós-graduação eu traga novidades, mas a gente ainda precisa, tem muita coisa a ser controlada e descoberta, né, para a terapia de célula-tronco ser viável. Em termos de terapia molecular, essa droga seria mais promissora, tá bom? Que é o FX322, e ele está em fase 2. A empresa, né, que testa essa droga é a Frequency Therapeutics, ela já está testando uma nova droga, que parece que é essa droga melhorada. Então, a gente está muito interessado nos resultados com essas drogas, tá? Existem dezenas de outras empresas testando também drogas para regeneração da audição, tá? Mas não com célula-tronco. E quem quiser ficar atualizado sobre o tratamento de perda da audição, tem esse site aqui, tá? Que é o Hearing Loss Treatment Report, que você pode se cadastrar e ele vai mandando para o seu e-mail atualizações, tá bom? Na frequência que você desejar, e você vê o que é as notícias que ele mandou e seleciona aquilo que mais lhe interessa, tá bom? Você não precisa ficar procurando a notícia que ele encontra, tá? E hoje, no mundo,
a gente tem mais de 360 milhões de pessoas que já estão sendo reabilitadas ou que necessitam de reabilitação. Então, é um número muito grande de pessoas que estão esperando a regeneração auditiva, né? Incluindo aí a terapia com célula-tronco, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, tá? E eu agradeço muito, novamente, o convite do Dr. Faez aqui e a doutora Thais também. Muito agradecido, Thais. É uma honra. Doutor Vitor, muito obrigada mais uma vez. Eu elogiei, né, antes de começar a primeira aula sua, que a primeira que eu assisti foi ano passado. E assim, é um tema super importante e muito complexo, só que eu te acho tão tranquilo e tão simples mesmo, a forma de explanar, que se torna assim, algo simples mesmo, sendo extremamente difícil, né, de entender do que está sendo feito, os estudos, mas é extremamente complexo, né, é importante, que eu acho que é o que a gente vive no consultório, é bem o início seu que você fala, do N de pacientes que têm perda auditiva, e que é gigante, né. Antes da sua aula, teve até uma aluna de neurologia apresentando um artigo falando sobre isso e que falou justamente a importância desse tema e o quanto a gente ainda precisa, né, estudar para avançar nessas pesquisas de reabilitação, de regeneração dessas células. Muito obrigada. Estou vendo aqui que tem um pessoal te dando parabéns pela aula. Ó, começou com o Tiago, falando que legal, elogiando, falando que é fantástico. A Fernanda, A falando que é a segunda Fernanda. Tudo bem, Fernando? Como vai? Oi, Vitor, boa noite. Tudo bom. Fernanda é do meu Sempre- tempo, né? Nós somos novos. Muito bom ver essa aula, Vitor. Sempre uma honra. Incrível como sempre. Parabéns. Muito obrigado, Fernanda. Um abraço para os pequenos aí. Ótimo, vou mandar. Tem o Carlos aqui também te elogiando, falando que foi uma excelente aula, doutor Vitor. A Marta, Laura, Lilian, todo mundo te elogiando. O Professor Carlos, Carlos, Thaís, o Carlos Cunha é o nosso fellow de otologia. Eu também tenho um fellow também aqui em ah, Teresina. Ele está terminando agora, ele vai para a Imperatriz, no Maranhão. que legal, muito obrigada por estar aqui hoje. E eu estou Ali, vendo o doutor Carlos Augusto aqui também, né, Thaís? o áudio do senhor tá desligado, professor Carlos. Tem que ligar o áudio. Professor Carlos. Laura, será que a gente consegue abrir o áudio dele? Professor Carlos, a gente acabou não escutando o senhor, que o áudio estava desligado. Acho que ele está tentando ligar, Thaís. Está ali tentando? Ainda não, professor. Vou perder as belas palavras do doutor. Eu acho que ele deve estar me elogiando, né, Thaís? Então... Com certeza. Agora deu? Oh, Agora deu, doutor deu, Carlos. professor. Prazer escutar o senhor, doutor Carlos. Vitinho, beleza, viu? Eu estava dizendo que eu estou achando que o primeiro breakthrough nessa área ainda vai vir do Piauí. Realmente é um negócio super complexo, difícil, mas que é muito importante pesquisar, né? Porque fora do implante coclear a gente parou nisso e é preciso ir para frente, né? Verdade, Essas doutor Carlos. intervenções, as intervenções com droga eu acho muito importante, porque talvez elas pudessem interromper um processo que vai continuar até a surdez total, né? E aí Verdade. já tem um grande progresso. As É outras coisas verdade. são muito complicadas, muito complexas realmente, e vão levar algum tempo. Mas, de qualquer modo, parabéns, viu? Continua, você está fazendo uma coisa absolutamente inédita no Piauí, que eu acho que deve continuar sempre, viu? Muito obrigado, doutor Carlos. Sempre é bom escutar o senhor. Né? É um prazer. Prazer é meu. E, Márcia, eu vou lhe dar um abraço aí, Brasil. Se Deus quiser, vamos tomar aqui um Jack Daniels e conversar. Tá bom. Muito obrigada, professor Carlos. De nada, Beatriz. Obrigado a você. Acho que não, só elogios mesmo. Raquel te elogiando. Muito obrigada, viu, doutor Vitor, mais uma Obrigado, vez pela Thaís. aula. A gente espera realmente contar com outras aulas suas, aceitando o convite nosso sempre. Muito obrigada mesmo. Uma ótima Boa, noite.
Estou à sua disposição. Muito obrigada. Boa Obrigado. noite. Dá tempo de fazer a Obrigada. pergunta? Agora me surgiu uma, bem Oh, dá depois. sim, Na claro. minha marca, Vamos eu lá. apresentei. Eu ia perguntar para o senhor, assim, tem alguma etiologia para quais células-tronco mais são utilizadas? Porque, por exemplo, eu sou da neurologia, tem muita perda auditiva neurosensorial de etiologia genética. Não sei se você entendeu. Então, tem alguma etiologia que é mais, assim, que é mais viável de se utilizar, que tem resultados melhores ou ainda não tem esse dado? Não, eu não tenho esse dado. Eu não tenho esse dado. Mas, assim, o que eles estudam mais é perda induzida pelo ruído ou com lesão de célula pelos aminoglicosídeos. Esse é o que é o mais estudado, tá certo, hoje. O que é mais interessante hoje, né, já que você levou em consideração essa parcela-tronco com perda genética, é que hoje eles estão fazendo estudo, né, in vitro com célula-tronco, estudando a fisiopatologia de algumas perdas genéticas, né? Por exemplo, eu tenho perda com, por exemplo, síndrome de Pendred ou síndrome de Usher, né? Eu não sei exatamente o que acontece, a gente sabe a proteína que está falha por causa do gene, a gente consegue identificar o gene, mas a gente não sabe exatamente como é a fisiopatologia dessa doença dentro da cóclea, né? Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o caminho inverso. Eles pegam a célula-tronco, transformam num tecido maduro e vão estudar a fisiopatologia dessas doenças genéticas, tá? É algo bem novo, né? E eu acho muito promissor, porque você começa a entender realmente a fisiopatologia de muitas doenças genéticas, eles estão fazendo isso aí, tá? Mas, em termos de trabalho, a maioria é com perda ou por aminoglicosídeo ou induzida pelo ruído. Tá? Tá, joia. A parte de Obrigada. genética, dependendo do gene, obviamente, um que é bem estudado é o do gene OTOF, da neuropatia auditiva, né? Eles estão estudando mais com terapia gênica, tá? Excelente, obrigada, doutor. Parabéns pela aula. Obrigado, você. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos, então. Um ótimo descanso. E muito obrigada pela excelente aula, Dr. Vitor. Boa noite, eu que agradeço, tá? Fica à Tchau. disposição. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.